Oi, eu sou o Paulo Graça, deficiente visual e programador de tecnologia assistiva na TECA. Eu estou aqui para falar das linhas Braille. A linha Braille é a solução mais importante na educação e alfabetização de pessoas como eu. A linha Braille permite que o deficiente visual leia, corrija e atualize textos utilizando o seu teclado Braille embutido, tornando assim a alfabetização em Braille um processo mais otimizado e fluido. A linha Braille exibe em Braille o texto que a pessoa que enxerga vê exibido na tela do computador. A linha Braille Focus 80 Blue pode ser conectada ao computador através de uma porta USB ou através de uma conexão sem fios Bluetooth. Possui vários controles que auxiliam na manipulação e navegação com a linha Braille, sem que o deficiente visual tenha que tirar as mãos para efetuar alguma função no teclado do computador. Balanceadores de navegação, utilizados para navegar em documentos ou controles dependendo do modo de navegação selecionado. Botões de modo alteram o modo de navegação dos balanceadores de navegação entre linha a linha, sentença a sentença, parágrafo a parágrafo ou de 80 em 80 caracteres. Barras balanceadoras, usadas para navegar linha a linha ou para o início e final do documento. Botões de deslocamento do painel. Deslocam o painel de 80 em 80 caracteres para exibir o conteúdo anterior ou o próximo conteúdo na linha Braille. Botões seletores. Utilizados para manipular o avanço automático quando utilizados sozinhos e para seleção e simulação de cliques do mouse quando usados em conjunção com outras teclas. Teclado de 8 pontos Braille, utilizado para digitar texto e executar comandos no computador. Teclas Shift, utilizadas em combinação com as teclas do teclado Braille para executar comandos. Botões de posicionamento do cursor, posicionados acima de cada célula Braille e são utilizados para posicionar o cursor na letra exibida logo abaixo de cada um deles. Conforme o deficiente visual digita as informações no teclado Braille da linha Braille, estas informações aparecem no monitor do computador, permitindo assim que o professor ou a pessoa que esteja auxiliando consiga acompanhar este processo, instruindo e corrigindo o usuário quando for preciso, sem que esta pessoa tenha que conhecer o código Braille. A linha Braille Focus 80 Blue é um equipamento fantástico, que permite o acesso em tempo real às informações exibidas na tela do computador, através do retorno em Braille dos caracteres exibidos na tela em sua superfície. Além disso, esta maravilhosa ferramenta permite ao usuário manipular o computador, digitando texto e inserindo comandos sem que ele tenha que tirar as mãos da linha Braille para digitar no teclado do computador. O usuário pode navegar manualmente ou automaticamente no texto. A navegação manual utiliza diversas teclas de navegação existentes no painel frontal e os comandos de navegação no teclado Braille. A navegação automática é ativada pressionando os dois botões seletores. Agora, a Focus exibe continuamente o documento, avançando de 80 em 80 caracteres. Pode-se, inclusive, aumentar ou diminuir a velocidade em que o texto é apresentado para se adequar à sua própria velocidade de leitura em Braille. Os botões de posicionamento encontram-se posicionados acima de cada célula Braille e são utilizados para posicionar o cursor de inserção no caractere exibido abaixo do botão pressionado. Se o usuário perceber algum caractere incorreto durante a leitura e quiser alterá-lo, basta deslizar o dedo, pressionar o botão de posicionamento correspondente para posicionar o cursor e poder apagar e digitar corrigindo o caractere. Esta função é muito útil em tarefas que envolvem redação ou revisão de textos. Utilizando as 21 teclas de navegação e o teclado Braille, o usuário tem um total controle sobre o uso do PC sem recorrer ao teclado do computador. Através de atalhos pela linha Braille, consegue-se uma velocidade de utilização entre os programas altamente eficaz. O usuário pode pressionar os pontos 2 mais 8 juntamente com a barra de espaços, seguido pela letra F, para que o leitor de telas fale e escreva em Braille a formatação do texto selecionado.
A fonte é calibre preto 11 pontos alinhados à esquerda. Ao passar por uma figura, a Focus escreve em braille a legenda da foto que estiver em foco, permitindo assim que o usuário saiba que foto está sendo selecionada. Impressora Index Basic D. O usuário pode selecionar uma palavra utilizando apenas a linha braille, pesquisar na internet pelo seu significado. Pode-se pesquisar por um texto na Wikipédia e ver os resultados encontrados sem ter que navegar no site ou sequer precisar utilizar o teclado do computador, apenas através de comandos da sua linha braille. Pode-se utilizar sua linha braille para configurar as opções do leitor de tela apenas com os comandos da linha braille. Utilizando os pontos 1 mais 6 mais a barra de espaços, o usuário pode ativar o modo de atributos, onde a linha braille exibe símbolos que representam a formatação de caracteres antes do texto exibido, como por exemplo, se o texto estiver em negrito, itálico ou sublinhado. Pressionando os pontos 2, 8, juntamente com a barra de espaços, seguido pela letra Z, ativará as teclas de navegação rápida. Pode-se pressionar comandos para navegar diretamente em diferentes elementos, como por exemplo, T para ir para a próxima tabela e P para ir para o próximo parágrafo. A linha braille para os usuários menos informatizados pode representar o literário em braille literário de 6 pontos, enquanto usuários com mais experiência em informática podem utilizar o braille de 8 pontos. Também os surdos cegos conseguem ter acesso a todas as informações exibidas, inclusive aquelas sobre menus e textos, pois deste modo a Focus escreve em braille tudo o que é enviado para o sintetizador de voz. A Focus 80 Blue escreve em braille 80 caracteres por vez, o que é o mesmo número de caracteres exibido na tela de editores de texto para programação. O programador consegue ter a mesma noção de como está disposto o texto como uma pessoa que enxerga. A linha braille fornece precisão a digitar comandos, o que é indispensável durante o processo de elaboração de softwares, pois uma falha na digitação ou grafia em uma palavra pode causar vários erros no programa que está sendo desenvolvido. Para mais informações, acesse o nosso site www.tecassistiva.com.br.